Meus cumprimentos, ou boa noite, dizendo que é com muita alegria que estou aqui de novo, mais um episódio da série de personalidades espíritas do Brasil e do mundo. Pessoas notáveis, grandes vultos que muito fizeram no estudo do Evangelho, na prática social da caridade, na busca de todos os valores maiores para a evolução planetária. São personagens brasileiros, algumas até de nosso estado e de nossa região, e grande maioria são cidadãos do mundo, pessoas que podiam estar em qualquer tempo, em qualquer cultura, certos do cumprimento maior da missão na vida sucessiva que leva então ao progresso. A personalidade de hoje é Manuel Quintão, Manuel Justiniano de Freitas Quintão, que nasceu em 28 de maio de 1874, na estação de Quirino, cidade de Valença, Rio de Janeiro. Ele mesmo que escreveu a sua biografia, que deixou para que fosse publicada post-mortem. Ele disse assim: nasci na estação de Quirino, Estrada de Ferro, União Valenciana, aos 28 de maio de 1874. A escolaridade de Quintão é de escola pública, na localidade de Sossego, e ele fez o curso primário, que na verdade foi a única escolaridade formal que ele teve na vida. Ele mesmo disse: fui assim de tropel, um autodidata, levado na flutuação das correntes ao sabor das circunstâncias, sem plano determinado. Na verdade, eu mais lia tudo, devorava tudo. Daí que então ser um autodidata que construiu vasta cultura humanística, sendo Émile Zola, Ernest Haeckel, Ernest Renan, George Butler, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Guerra Junqueiro, os seus autores preferidos. Guerra Junqueiro, o grande autor. E o sonho de criança, o sonho de adolescente de Quintão era ser oficial da Marinha. Ele cogitou muitas vezes, mas principalmente para chegar ao Colégio Naval, que era o grande sonho, porque na verdade ele pensava ser almirante. Mas o tempo que ele viveu, que foi da proclamação da República, na mudança de regime político no Brasil, as mudanças sociais e políticas, elas liquidaram de vez essa ideia que ele tinha de ser da Marinha, e teve que adotar, queira ou não, em 1890, já a função de guarda-livros, que hoje é chamada de contador ou de contabilista. Então, não há carreira na Marinha. As dificuldades da família, agravadas com a abolição da escravatura em 1888, fizeram com que aos 14 anos o pai dele o enviasse para trabalhar com o tio em Belém do Pará, no norte do Brasil. Então, meu sonho dourado era a Marinha. O espadim de aspirante era-me uma preocupação obsidiante. A queda do trono, ou seja, a proclamação da República, a queda de Dom Pedro II, subvertendo tudo, revolvendo todos os valores políticos sociais, essa queda me utilizou e utilizou as últimas esperanças de ser um almirante. Então, há uma outra carreira profissional. Meu pai, que no começo estreara aos 9 anos, subir de menino da vassoura a guarda-livros, quer dizer, o pai também era contador, conceituado, punha no projeto o melhor da sua confiança e do seu empenho, tanto que me conseguiu me estabelecer com o seu irmão em Belém do Pará. Belém do Pará. Aos 14 anos,
desatado, tudo. Nelson, sonhador, teve que optar então pelo comércio, a única porta que poderia abrir para algum sucesso. Então, a aurora de 15 de novembro de 1889, da proclamação da República, foi o crepúsculo do meu ideal embrionário. E já em começo de 1890, eu estava definitivamente frigorificado no escritório comercial. Com 20 anos de idade, já era, além de guarda-livros, chefe de escritório. Tanto que ele dizia que os livros comerciais nunca me foram amigos diletos. E eu, ingrato e revela aos meus entusiasmos de moço, sempre os preferi por outros, que em mim não proporcionaram pão do corpo, deleitava meu espírito, curioso e ávido de saber. Claro, pode ser as duas coisas. Qual é o problema de ser o livro comercial, ou livro de literatura, ou de história, de geografia, ou qualquer outro livro? Então, tudo de leitura é importante. Então, chega um momento em que ele perde o pai. Foi em 1895. Ele não tinha alcançado o posto da carreira de contador, mas já era chefe de escritório. Então aí, obrigatoriamente, ele teve que assumir os encargos da família. 1895, conheceu novas dificuldades, e também aumentando os seus deveres. O único e melhor legado que recebi do pai, que ele recebeu do pai, recebi do meu pai, nas palavras dele, além do nome impoluto, em matéria de religião, nada me sobrava do que escassamente recebera no lar e na sacristia lá da aldeia. Mas um nome honrado, sim, foi a herança maior que ele teve. Aí o problema fica mais grave. É uma doença realmente que não vai ajudar ou que não vai possibilitar, pelo menos em primeira mão, qualquer grande mudança, mas é doença grave. Nas suas palavras, desenganada pela medicina oficial e sem recursos financeiros, foi levado a recorrer à terapêutica mediúnico espiritista. Então, quando falha tudo, quando não mais existe caminho na vida de um doente, aí às vezes não tem jeito, ele tem que procurar a instituição espírita, tem que procurar a receita mediúnica. E é o que então fez. A saúde do jovem, com saudades do lar, ele estava em Belém, ressentiu-se do clima equatorial, de calor absoluto. Então acabou buscando outra cidade, também quente, mas nem tanto, o Rio de Janeiro. Ele ficou em Belém apenas meio ano, 6 meses exatamente. Levado a recorrer à terapêutica mediúnica espiritista, ele, entre aspas, diz: a minha cura foi tão rápida quanto eficaz e maravilhosa. E o humanista irredutível, já candidato ao suicídio, tornou-se espiritista, confesso e processo. Então, aquele jovem desesperado, após o tratamento mediúnico, a busca da cura através da doutrina espírita, ele então, que era um quase suicida, torna-se espírita, nas palavras dele, espiritista, confesso e professo. Não sobrariam elas, contudo, para arrefecer-me o ânimo cristão, convicto de que aí na casa de Ismael, em que pesem falhas humanas, está definitivamente traçado o roteiro da humanidade futura. A casa de Ismael é a Federação Espírita Brasileira. Este episódio contei-o na conferência em que, em 1921, pronunciei a proposta das materializações, assistidas pouco antes no Pará, eu acredito que através da médium Ana Prado, publicada sob o título Fenômenos de Materialização. Aí vai ocorrer na cidade de Vassouras, para onde ele se mudou, e ainda desempregado, desposou em 1911 Alzira Capucci, com que veio a ter 11 filhos. Então, em Vassouras, também no estado do Rio de Janeiro, sem emprego, ele se casa com Alzira Capucci,
e o casal vai ter, ao longo da vida, 11 filhos. Chega, então, por razões econômicas, ou seja, por falta de dinheiro e até de saúde ainda, ele começa a publicar artigos pela imprensa. Em 1895, 5 anos antes de terminar o século, inicia os escritos anonimamente por intermédio de uma sessão mantida pelo grande e famoso Arthur de Azevedo no jornal O País. País ainda com Z. Passou a colaborar no periódico Fluminense do município, onde chegou a receber elogios, ou muitos elogios, de Quintino Bocaiúva e de Nilo Peçanha. Haeckel e Buchner, Voltaire, Renan, Rousseau, Zola, Junqueiro, os nomes já citados de grandes escritores, foi nessa altura que, maltratado da sorte, envenenado de corpo e alma, comecei a derramar na imprensa a vasa das minhas ideias. Normalmente as informações estão chegando todas na primeira pessoa, porque ele deixou escrito, como eu vou dizer no final da palestra, para que houvesse uma biografia a ser publicada sobre a sua vida e atuação. Arthur Azevedo, nunca o esqueceria, foi sem saber o meu animador. Então ele é o aluno de Arthur Azevedo. Aí chega o momento da Federação Espírita Brasileira, que então ingressou na FEB, Federação Espírita Brasileira, no início do século, em 1903, integrando-lhe o quadro social por 44 anos. Na federação onde milito desde 1903, sem embargo do premente labor comercial, sempre mantive com integridade de consciência evangélica o exercício da mediunidade curadora. Aquilo que lhe valeu para recobrar a saúde é o seu exercício no trabalho espiritual. Por 3 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, que então lá esteve na direção máxima do espiritismo brasileiro, em 1915, 1919 e 1929. Chega um momento importantíssimo, que é o de Chico Xavier. Já estamos em 1930, quando começaram a aparecer as primeiras mensagens psicografadas por Chico Xavier, e a assinatura ainda é F. Xavier, e que Manuel Quintão era diretor da revista O Reformador, que é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. Então, fevereiro de 1930, quando Quintão publicou a primeira mensagem de Chico Xavier no Reformador, chamava Os Felizes. Chico publicou a mensagem Imortalidade no jornal Aurora. Algum tempo depois, ele publica a mensagem de Chico no Reformador, Os Felizes, e depois Chico publica no jornal Aurora outra mensagem já aí dedicada a Quintão. 1932. Quando Chico Xavier publicou o seu primeiro livro, o famosíssimo Parnaso de Além-Túmulo, quem prefaciou foi Manuel Quintão, 1932. Quintão foi a Pedro Leopoldo, e dessa viagem que ele faz de visita a Minas e a Chico Xavier, ele escreve o livro Romaria da Graça, que foi editado pela livraria, pela publicação da Federação Espírita Brasileira. Em 1939, acreditamos ser esse o primeiro livro a tratar a vida de Chico Xavier. Então, possivelmente seja a primeira biografia de Chico publicada na grande imprensa. Sempre manteve contato com o médium Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo. Então, as idas de Quintão a Pedro Leopoldo eram constantes. Na verdade, Quintão assumiu a qualidade de mentor encarnado de Chico. Observa bem a terminologia, mentor encarnado, porque o desencarnado era Emmanuel. Mas, fisicamente, Quintão era tido, então, como aquele mentor, não só social, como motor intelectual, de amizade com Chico. Que Chico ainda estava em formação a sua mediunidade e expunha Quintão as suas dúvidas
e que então possivelmente resolvia todas, ou com certeza. Então sempre é bom repetir esses dois nomes importantes, Chico Xavier e Manuel Quintão. Com relação aos livros Palavras de Quintão, a poesia então era sintoma de psicose e a música apanágio de mandriice. Sabe Deus o desgosto que me deu uma velha flauta que ainda hoje conservo como recordação dos luares da minha adolescência. Quintão publicou vários trabalhos, entre os quais O Cristo de Deus. Novamente ele falando: o que experimentei adentro dessa muralha chinesa de competições econômicas e materialíssimas para abrir caminho e tomar pé na sociedade, daria um romance de largo fôlego e profundos ensinamentos que eu sempre desejei, mas não pude escrever. Batalha de Riachuelo, Passagem de Humaitá, feitos outros de lamentável campanha da Guerra do Paraguai, eu os tinha de memória e sobre eles discorria até com minuciosidade e viveza, como se neles houvera tido parte, mas não escrevia. Estimulado pela publicação, escreveu ainda o Malho e a Revista da Semana, publicação de livros que ele lia naturalmente muitos. Imaginei muitos livros sem jamais poder escrevê-los. Toda a minha obra doutrinária e profana é ocasional, é intermitente, fragmentária, havendo mesmo quem a tenha julgado com justiça incôngrua no estilo. Então chega a hora do testamento. Quintão tinha 65 anos de idade, um tempo de vida que para hoje é pequeno, porque hoje um jovem, um homem, uma pessoa, homem ou mulher de 60 anos de boa saúde, pode se considerar jovem. E ele tinha apenas 65. Mas mesmo assim, já queixando-se, assim, aos 65 anos de minha idade, se amanhã deixar a carcaça que já vai pesando, deixo aos meus companheiros de ideal essas notas de escantilhão para que possam jamais atribuir-me merecimentos que não tive, não tenho, nem poderia reivindicar. Aliás, a minha passagem ao além, nascido na obscuridade transitando, não desejo mais do que um eco suficiente para atrair uma prece, um pensamento de paz dos meus irmãos que ficam, que ainda continuarão aqui na face da terra. Então chega o momento da linha de chegada. Manuel Quintão redigiu, agora eu estou explicando melhor, Manuel Quintão redigiu a própria biografia em 16 de maio de 1939 e a deixou em envelope fechado, lacrado, para que fosse publicada pelo reformador após o seu passamento, depois da sua morte. E isso, em verdade, só foi cumprido em 1956 e é até hoje a fonte principal de sua biografia e da qual me vali em grande parte para construir essa palestra. Em 16 de dezembro de 1955, em sua residência, a Rua Martim Lage, no Meier, Rio de Janeiro, desencarnou Manuel Justiniano de Freitas Quintão. Então é o último suspiro nessa fase de romagem terrena, ocorreu então em 1955. Como sempre, pela sua alta personalidade e muito mérito, o reconhecimento, ou os reconhecimentos. Recebeu elogio de personalidades importantes, como de Quintino Bocaiúva e Nilo Peçanha. E é Manuel Quintão o patrono da cadeira número 6 da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, onde ele escreveu artigos doutrinários através do reformador do Rio de Janeiro. Terminando, agradecendo o tempo, a atenção até aqui, eu quero deixar o meu ou o nosso
Mais fraterno abraço a Manuel Quintal.